Graça e paz, igreja. Quão bom é estarmos aqui novamente para honrar e glorificar o nome de Deus. Um bom dia a todas as famílias, que possamos hoje, com alegria, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Jovens do reino, buscando ser como Jesus. Vamos fazer uma leitura em Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse mês de agosto é o mês da juventude e todas as programações, tanto EBD, a gente dará ênfase a esse tema, que é o mês da juventude, e mostrar a importância de termos jovens comprometidos com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Vamos fazer um momento de oração agora por todos os jovens da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por esse momento. Venho te colocar, Senhor, diante de Ti, a vida de cada jovem, a vida de cada adolescente dessa igreja, para que o Senhor possa tocar no coração deles e que eles venham se sentir, Senhor, comprometidos com a Tua palavra, com o Teu Evangelho e, através de suas vidas, poderem testemunhar, Senhor, das maravilhas que Tu fazes na vida deles. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Jovens do reino, buscando ser como Jesus. Vamos fazer outra leitura bíblica, que se encontra em Romanos 8, do versículo 28 e 29, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os seus dantes conheceu também e os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos fazer agora um momento de intercessão com a irmã Enilda. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez a capelania está junto com os irmãos para que a gente sempre esteja intercedendo uns pelos outros diante de Deus e colocando diante dos irmãos a vida de cada irmão que está necessitando de oração, como também podermos celebrar, agradecer as orações respondidas. E essa semana tivemos muitas alegrias também por respostas de oração que a gente já vinha pedindo ao Senhor. Quero deixar para os irmãos o que está escrito lá em Naum 1:7, que diz: O Senhor é bom, é forte refúgio quando vêm as aflições, está perto dos que nele confiam. Então, a gente pode ver isso, que Deus é bom. Ai de nós se não fosse a sua bondade. Ele é um forte refúgio. Se você está passando luta, situações dificílimas, corra para o refúgio que é Deus. E Ele está perto, Ele não está longe, Ele não está insensível. Ele está perto daqueles que nele confiam, que têm colocado diante dele todas as suas angústias. Vamos aos agradecimentos. Nós queremos agradecer a Deus, porque Dona Luciana fez 2 cirurgias. Ela é sogra do filho de Marinha e ela vinha pedindo orações à igreja. E graças a Deus, né? Passou por 2 cirurgias de um porte até grande no mesmo dia. E graças a Deus ela está se recuperando bem, está passando o pós-operatório de uma forma boa. Nossa querida irmã Socorro, uhul!
Nossa querida, né? Aquele casalzinho tão lindo da igreja, irmã Olímpia, irmã Socorro, ela venceu o Covid. Glória a Deus, né? A gente ficou o coração apertado, a idade, tantas doenças já instaladas. E ela foi para um hospital lá na Rua da Aurora. E ontem a gente já pôde colocar fotos, ela saindo, né, do hospital numa cadeirinha de roda, sentadinha e levantando os braços, dando glória a Deus por poder ir para casa. Hoje é sexta-feira à noite, a gente está gravando os pedidos e ela saiu ontem, quinta-feira, do hospital. E toda a igreja está muito feliz. Espero que a filha, eu sempre estou falando com a filha, coloque ela para domingo assistir o culto e ela vê quanto a gente está em festa no nosso coração por irmã Socorro estar em casa. Também queremos agradecer a Deus, porque hoje eu pude fazer um exame que eu não gosto de fazer, mas precisei. Fiz um mielograma, ainda estou com um curativinho aqui. E eu estou sendo investigada mais uma vez na área hematológica do sangue, né? Tenho plaquetas baixas, plaquetopenia, e eu precisei fazer 2 exames com a retirada desse líquido da medula. Eu louvo a Deus porque Deus me deu muita tranquilidade para fazer. Eu estou bem, já fiz. Só daqui a 12 dias que eu vou ter uma posição do que pode ser que está acontecendo comigo. Mas eu louvo a Deus pela minha vida. Queremos agradecer a Deus pelo consolo, a força, poder sentir os irmãos mesmo distantes, unidos a nós em força, em oração, em carinho, não é? Nunca deixe de mandar uma mensagem para alguém que às vezes você esqueceu, de repente Deus lembra fulano de tal, irmã tal. Dá uma ligadinha, faz uma chamada de vídeo. Isso ajuda muito. Mostrou até uma reportagem que pessoas com Covid recebiam a ligação da família e melhorava muito. Mas não precisa alguém estar com Covid. Ligue para aquela pessoa da sua igreja que nunca mais você nem se aproximou, alguém que você não tinha proximidade na igreja e agora com a pandemia você pode dizer, irmã, me deu uma saudade de você e ligar, né? Vamos continuar vivendo o amor fraterno e realmente orando uns pelos outros. Os pedidos de oração. Nós queremos pedir pelos familiares e parentes do irmão Janilton. A gente passou vários dias orando pelo Luciano, seu primo, mas Deus o quis levar, né? Ele faleceu e a família está vivenciando o luto. Que a gente esteja orando pela família e os parentes do Luciano que faleceu, primo de Janilton e Lúcia. Também quero pedir por minha saúde. Eu estou aguardando esses exames. Há algumas suspeitas que ainda estão sendo investigadas na minha saúde. E eu peço que os irmãos orem por minha saúde. Por Dona Adriana, não é? Que eu não a conheço, alguns irmãos conhecem. Ela já trabalhou na casa de Marisa, que foi da nossa igreja, alguns conhecem. Ela está com um tumor grande no cérebro, que já afetou parte dos seus movimentos. E ela pediu oração à igreja por esse problema, um tumor no cérebro. Pelo pequeno Arthur, é a Céia que está me dando informações. Ele tem 1 aninho e 9 meses, está no IMIP, já fez vários exames e vão ainda decidir se o caso dele é cirúrgico ou não. E a gente tem acompanhado a vidinha do Arthur. Pela mãe de irmã Rosilda, ontem, quinta-feira, ela passou mal, teve um infarto, esse já é o 2º infarto, foi levada para Recife, ela está numa semi-UTI e aguardando o cateterismo. Mas hoje ela passou o dia, graças a Deus, estável. E também queremos pedir, que foi a notícia chegou agora, hoje é sexta-feira à noite, que o tio do irmão Nado de Michele, é o senhor Defôncio, ele é irmão do
do irmão Jaime, do Quinca do Doce, que faleceu. E seu Defôncio faleceu quase agora. E pede oração por todos os familiares que estão vivendo essa notícia agora do luto. Esses são os pedidos. Se alguém tem pedido e não colocou para mim, eu não estou sabendo, né? Mas esses foram os que chegaram. E nós louvamos a Deus porque muitas pessoas também estão sendo curadas, pessoas que a gente nem conhece, pessoas que estão sendo consoladas. E pedimos por aqueles que estão com doenças na alma, doenças psiquiátricas, doenças depressivas. E aqui eu coloco também que vocês orem pelo filho de Soledade da nossa igreja. O filho dela está com depressão e é o Jorginho, filho de Soledade, está com depressão e ela pede oração. Também eu quero que os irmãos fiquem orando. Precisou vir à tona esse assunto que está em rede nacional, dessa menina que precisou fazer um aborto. Ela tem 9 anos e precisou fazer um aborto. E ela já vinha sendo abusada desde os 6 anos, uma criança, né? Esse é um caso em milhares. E muitas vezes a gente esquece de orar pelas crianças que passam todo tipo de abuso, de violência. Que a gente também possa estar pedindo a Deus para Deus colocar não só na vida dessa menina, que talvez vai carregar uma culpa lá na frente desse aborto, que Deus coloque pessoas de Deus para acompanhá-la, tratar seus traumas, não só o dela, mas de todos aqueles, todas as crianças que passam por alguma violência. Que Deus abençoe. Lembremos de orar uns pelos outros. Saudade. Nesse momento, vamos fazer uma oração por todos os pedidos que foram feitos. Assim oremos. Senhor Deus, nosso Pai, venho aqui, Senhor, novamente te agradecer por esse dia, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Venho colocar, Senhor, diante de Ti as vidas que foram apresentadas e te agradecer, Senhor, por aquelas que já foram curadas. Venho pedir também, Senhor, cura para aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa estar ajudando aqueles que estão necessitados, Senhor, e também toque no coração de cada um de nossos irmãos, para que se sintam abraçados e amados e cuidados por Ti. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Aí agora vamos ter um momento de louvor. Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios
Agora iremos cantar Quebrantado. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça eu recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Saudar a todos em nome de Jesus, nessa manhã de domingo. E quero somente aproveitar para lembrar os amados irmãos que no primeiro domingo de setembro, se Deus permitir, se for a vontade dele, nós estaremos aqui tendo nosso culto presencial. Mais uma vez eu queria que vocês pudessem compreender que é uma experiência que nós vamos passar agora. E essa experiência nós limitamos para 30 pessoas sentadas ouvindo
participando do culto, fora a equipe. A equipe vai estar aqui na plataforma e aí eu espero que os irmãos entendam. Uma outra coisa também é que haverá um agendamento, né? Porque nós não sabemos, pode até nem vir, nem 10 pessoas, né? Vai depender muito do entendimento dos irmãos. Mas, como vai ser limitado, vai haver um agendamento e o pastor Paulo já está providenciando a forma como vai ser feita para agendar a sua vinda em cada domingo. Uma outra coisa que começaremos apenas com o culto noturno. E as transmissões vão acontecer naturalmente, tanto pela manhã como à noite. Só que pela manhã será gravado e à noite será na transmissão ao vivo. Espero que os irmãos entendam, compreendam, que nós não estamos apenas tentando administrar a participação dos irmãos de acordo com as exigências do decreto para isso. O irmão Humberto já está providenciando tudo aquilo que está exigido no decreto, para que quando você chegar aqui esteja tranquilo, né? Esteja num ambiente tranquilo. Então, nós estaremos começando todos juntos. Ninguém aqui vai ter experiência com referência a isso, apenas vamos começar. E à medida que o decreto for flexibilizando, nós vamos aumentando a quantidade dos irmãos até chegarmos à totalidade conforme. Por isso, ore por isso, peça a Deus que nos ajude a administrar esse ponto. E aí eu queria também pensar nesse mês da juventude. Nós teremos hoje à noite o pastor Paulo pregando, ele estará falando sobre o tema do mês da juventude. E no próximo domingo, se Deus permitir também, se quiser, nós teremos o pastor Ismael pregando à noite, para a honra e glória do Senhor. Amados, nós vamos continuar, né? Hoje quem vai interpretar a mensagem é o Fábio, e ele me pediu uma coisa que eu vou tentar fazer, não sei como eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer, pregar devagar, né? Que é para poder ele conseguir interpretar bem essa mensagem. Vou tentar, os irmãos sabem como é que eu sou, mas eu vou tentar isso. Bom, estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas. Eu sei que é uma exposição ainda não muito rica, porque tem muita coisa que a semana passada eu queria falar sobre essa questão de Paulo falar. Mas como eu quero apenas enfatizar a ideia central desse texto, da carta toda, e tentando mostrar as razões pelas quais nós não estamos conseguindo vivenciar, viver como deveríamos, hoje, nesse contexto que vivemos, também naquela época. Então, por isso que nós estamos insistindo, ou apenas buscando a exposição e uma aplicação muito direta nisso que estamos falando hoje. Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 4, verso 21 até o verso 31 de Gálatas, que tem a ver com aquilo que falamos a semana passada. Ele começa dizendo assim: diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é nossa mãe, pois está escrito: alegre-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que vem que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa,
como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. O Senhor nos ajude a entender essa porção, porque eu li todo sem interpretar o versículo por versículo, que eu acho que é melhor para entendimento, para entendermos bem o que o apóstolo Paulo está falando. Bom, em primeiro lugar, essa história é uma história conhecida, está lá no livro de Gênesis, é uma história que trata de algo que aconteceu e que hoje nós podemos compreender aquilo que de fato aconteceu no passado, como hoje nós podemos entender bem. Você imagine que nós estamos vivendo num contexto, e esse contexto é interessante, é um contexto que trata da seguinte forma, o nosso entendimento sobre igreja, culto e santidade. Nós abraçamos tanto certas ideias, e essas ideias elas são as interpretações que se tem de determinados textos das Escrituras, sem entender exatamente a razão pelo qual foi escrito isso. Como vemos isso? Qual foi a razão que nós temos a história de Abraão, com Sara, com Agar, com Ismael, com Isaac? Por que isso está na palavra de Deus? Hoje nós podemos entender bem a razão pelo qual foi escrito isso, a mensagem que Deus quer passar para a gente. Então imagine que você aprendeu de que a igreja é um lugar. É um lugar que você vai. Imagine também que você entende que culto se torna um evento, uma apresentação. Imagine que você entende que santidade tem a ver com... é um comportamento. Porque nós aprendemos isso. E isso tudo tem a ver com a lei, não tem a ver com a graça. E aí você vai ver aqui nesse texto a diferença que o apóstolo Paulo faz, porque antes dele falar isso, ele está falando ao pessoal da Galácia que eles estão voltando a pensar de forma que Deus já disse em Jesus que não mais deviam pensar dessa forma. O que é que o texto quer falar sobre isso? Nós encontramos na Bíblia o que chamamos hoje de Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas daquela época, e que lá tem o que nós chamamos também de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali está estabelecido as regras, aquilo que Deus criou, toda a regulação para que o povo pudesse viver. Só que em momento algum ali você vai encontrar alguma afirmação de que vivendo daquela forma o povo seria salvo. Nós vamos ver que aquela forma de viver apenas Deus regulou para que o povo pudesse compreender a si próprio e entender que eles jamais poderiam ser salvos vivendo daquela forma. E aí ele estabeleceu essa questão de Agar e de Sara, toda essa trama, para que pudéssemos compreender hoje esse fato. Então essa história, ela mostra para a gente algumas verdades absolutas. E a primeira coisa que eu queria que você pudesse entender é como assim, Deus disse a Abraão e a Sara que eles deveriam ter uma criança de forma sobrenatural. No entanto, o que foi que eles fizeram? No entanto, confiaram nos seus recursos humanos para gerar um filho através de Agar. Essa forma de pensar tem muito a ver com aquilo que nós pensamos hoje. Nós estamos focados em fazermos as coisas para Deus, para que Deus nos apoie, Deus nos dê a graça de podermos ser abençoados por Ele. E, no entanto, a graça nos ensina que não é por fazermos qualquer coisa para Deus, mesmo que seja da melhor maneira possível, mas é
por sermos em Cristo aquilo que somos, fundamentados na nossa entrega a Ele, naquilo que faz com que nós possamos nos parecer com Cristo. Então, algumas questões, algumas coisas que nós podemos pensar sobre os acontecimentos para isso. Primeira coisa, Agar e Sara, lá eles estão, há um relacionamento de uma patroa e uma empregada, podemos dizer isso. E nessa relação, nós encontramos uma coisa muito complicada, porque Deus havia dito a Abraão, no caso Abrão, de que ele teria um filho gerado dele próprio. E essa gestação, ela seria da própria mulher dele. Só que há uma coisa muito, muito interessante que precisamos compreender, e é por isso que nós precisamos crer de que para Deus nada é impossível, segundo a sua vontade. Eram as idades, eles estavam vivendo de uma vida idosa, e que na época de hoje isso praticamente isso ainda é impossível que aconteça uma gestação. Ela estava com 90 anos de idade quando recebeu a afirmação de que ela seria mãe. Mas antes disso ela havia recebido do próprio Deus, através do seu marido, de que ela seria mãe. Mas aí ela olha as circunstâncias, ela observa aquilo que está vendo, e ali ela começa a criar para si coisas que deveriam ser feitas para resolver essa grande questão. Parece que ela viu o marido dela com a ânsia ou com o desejo de que a promessa que Deus havia feito fosse realizada. E aí o que é que ela faz? Ela pega a cultura da época e nessa cultura ela encontra uma solução. E a solução seria entregar a sua serva Agar para que Abraão tivesse relações sexuais com ela e ela concebesse e pudesse realizar essa promessa. Só que há um detalhe muito importante e que a gente não consegue entender, e até hoje a gente não percebe a seriedade disso. É que Deus havia falado para Abraão que o nascimento dessa criança seria sobrenatural. A participação de Abraão e de Sara seria a relação sexual. Porque o nascimento, apenas por eles terem relações sexuais, porque eles tinham tido relações sexuais, não fazia com que ela concebesse essa criança. E essa foi a promessa de Deus. A promessa de Deus não foi que ele teria um filho e pronto. Não, a promessa de Deus é que ele teria um filho fundamentado na vontade de Deus, de maneira sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque a mulher dele não podia ter filho, a Sara era estéril, a Sara não tinha condições biológicas de ter filho. E ela sabia disso. E eu posso até dizer a vocês, com a propriedade da Bíblia, da tristeza e da angústia da Sara por não ter filhos. Já naquela época, era a sinalização de uma pessoa ser abençoada por um Deus qualquer, seria a procriação, ter filhos. Então, quando uma pessoa não tinha filhos, não podia ter filhos, naturalmente eram providenciados filhos dessa forma. As servas eram propriedades dos seus patrões, e eles poderiam ter os filhos que quisessem com essas mulheres, e esses meninos, essas crianças seriam automaticamente filhos oficializados do homem, porque era isso que se pensava na época. Trazendo isso para hoje, nós podemos pensar um pouco sobre o que a cultura, qual é a influência da cultura na nossa vida. E eu queria lembrar de um fato que aconteceu essa semana, esse tempo agora, dessa criança,
A criança que tinha de 9 para 10 anos de idade, e ela, desde os 6 anos, ela vinha sendo abusada pelo seu tio, e ela concebeu. E essa concepção, ela veio à tona. E quando veio à tona, as pessoas, elas se aproximam de duas formas. Uma forma é a forma da cultura. É imediatamente tratar o assunto de forma que já dizem que a criança não pode ter essa criança, já dizem que ela vai morrer, já dizem que ela não tem condições. Essa é a forma cultural da situação. A outra forma é entender como é que Deus vê isso tudo. Como é que Deus, a participação de Deus nessa situação toda. Então, nessa nossa cultura, se eu pudesse pensar assim, quem venceu, quem perdeu, não é que Deus perdeu, mas que a cultura venceu. A cultura estabeleceu que aquela criança de 6 meses deveria morrer. E isso tem muito a ver com o que acontece, porque essas decisões, definições, elas são fundamentadas naquilo que podemos chamar de lei, e não naquilo que a Bíblia fala sobre a graça de Deus. Então, nessa história de Abraão, quando Paulo está falando aqui, ele está tratando agora, especificamente, mostrando que a diferença entre Sara e Agar, a diferença entre Ismael e a diferença entre Isaac. E está mostrando que há 2 tipos de concepções. E aí eu queria também abrir um parênteses para entendermos bem o que essa questão de termos filhos. Nesse texto aqui me chama a atenção quando ele diz assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Então, eu quero entender de que existem 2 formas de concepção. Aquela que vem a partir de Deus e aquela que vem a partir daquilo que eu penso. Você imagine que Isaac pode ser considerado filho da carne. Como nós podemos também gerar ou fazer nascer filho da carne? Quando o planejamento dos nossos filhos, nascimento, vem a partir daquilo que nós pensamos. E a cultura, mais uma vez, tem vencido isso, quando estabelece para muitos casais de que ter filhos é problema. E que quando estabelece para muitos casais que é melhor ter um animal em casa, cuidando, que substitui os filhos. E muitos que têm filhos, eles são planejados a partir do que pensam. Por exemplo, eu não posso ter filho agora porque eu não tenho como manter o filho. E interessante é que geralmente você vai demorar muito a ter filho quando você pensa desse jeito, porque são filhos da carne. Segunda coisa é quando eu digo assim, eu só quero ter um filho. São filhos da carne. Ou eu quero ter no máximo um casal. São filhos da carne. Eu aprendi uma coisa, de que precisamos entender que os filhos espirituais são todos os filhos que Deus quer dar para um casal. Todos aqueles. Talvez você diga assim, mas pastor, isso é loucura, pastor. É loucura. Para a cultura, sim. Mas para Deus, não. Então, você imagine que esse período agora, e aí eu quero falar para vocês com muita alegria, muita propriedade daquilo que eu tenho falado, que é um período que estamos vivendo, chamado Kairos de Deus. E agora eu tenho a 3ª e a 4ª notícia sobre um casal, onde um colega pastor, e que a sua esposa não podia ter filhos. E ele lutou para adotar uma criança. Nós oramos por isso. E quando foi essa semana, ele manda uma mensagem para mim, agradecendo a Deus, e dizendo que a mulher dele está grávida. E que é uma menina. E eu respondi para ele, querido,
é o Kairos de Deus. Aquilo que era impossível torna-se possível. Mas isso tudo só funciona quando nós entendemos que fazer as coisas para Deus não quer dizer que teremos uma resposta dele da razão pelo qual eu faço. Lembra que eu falei aqui? A igreja, ela não é um lugar, o culto não é evento, nem santidade, é um comportamento. E sabe quantas vezes você deve ter pensado, eu vou para a igreja todo dia, todo domingo, eu dou o dízimo, eu faço isso, então, e aí acontece coisa na sua vida e você começa a questionar a Deus, as razões pelo quais está acontecendo isso, porque você faz isso, aquilo. E isso é um problema, porque isso é fundamentado no que Paulo chama de lei. A lei não foi feita para salvar, a lei foi feita para nos mostrar quem somos. Jesus, sim, veio para nos salvar. E todos aqueles que creem em Jesus são filhos espirituais. Mas todos aqueles que buscam fazer alguma coisa para ser salvos são filhos da carne e não vão ser salvos por causa disso. H representa a lei, Monte Sinai, ali quando foi entregue a lei a Moisés. E aquela lei não foi dada para salvação, foi dada para que eles observassem que por causa do pecado, Deus, por sua graça e misericórdia, estava orientando o povo a viver de forma que agradasse a Deus. Poderíamos até dizer disso, mas não é que aquilo salvaria o povo. Porque a salvação foi sempre pela promessa. Como Abraão, muito tempo antes da lei, ele foi salvo porque creu na promessa. E essa promessa, ela foi simbolizada, ela foi vista através dos atos que aconteceram após o nascimento de Isaac. Quanta coisa ali aconteceu para que Abraão pudesse, na realidade, quando Deus pediu a Abraão seu filho, e Abraão não pensou duas vezes, confiou na promessa, levou seu filho para ser imolado lá no monte, entendendo, compreendendo que ele era filho da promessa. Então Deus iria resolver essa questão. Ele não teria medo de fazer o que Deus pediu. Ele pegou a faca e levantou a faca para imolar, para ferir, para tirar o sangue de Isaac. Naquele momento Deus disse: eu sei que tu realmente confia na promessa. Então Abraão não foi salvo porque ele cumpriu a lei. A lei nem existia ainda. A lei só veio existir para que Deus pudesse falar para a gente que da impossibilidade que nós temos de chegar ao céu por qualquer esforço que venhamos a fazer. A lei veio me mostrar que nós somos escravos de nós mesmos, nós somos escravos do pecado. Em Isaac nós temos o símbolo, nós temos o entendimento de que a graça de Deus é que nos salva, a graça de Deus é que traz a salvação à nossa vida. Então, quando ele diz assim, nós somos nascidos segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? O que é que ela fala? Essa pergunta, para mim, ela tem um peso enorme. Porque ela está dizendo assim, olha, gente, não é a cultura, não é o que você pensa, não é o que você entende, mas o que é que a Escritura diz. O que é que a palavra de Deus fala. O que é que ela realmente diz. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nós temos vivenciado mais por aquilo que nós achamos que é certo, que é errado, do que pela Escritura fala. Então, preste atenção, qual é a resposta que o apóstolo Paulo fala. A Escritura diz assim: mande embora a escrava, o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Eu queria aplicar isso na minha vida e na sua vida, dizendo assim: mande embora tudo aquilo na sua vida que atrapalha a sua relação com Deus, conforme
Ele estabeleceu. Manda embora tudo aquilo que tem na sua cabeça, que você pensa ou imagina que fazendo isso ou aquilo outro, Deus vai lhe amar mais. Porque isso é lei. Isso é cobrar de Deus. Isso é de quem é servo de Deus, que faz para Deus e quer dele a resposta. Você imagine que quando Sara planejou entregar a sua serva a Abraão, e que Abraão recebeu a serva. Olha, os dois erros que nós podemos cometer quando nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa e não buscamos o Senhor. Imagine que Abraão tivesse chegado para Sara e dissesse assim: não, Sara, não, eu sei que você está pensando muito em mim. Eu sei que você está pensando, eu sei que talvez eu esteja demonstrando que eu estou ansioso, porque eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu sei. Deixa eu dizer uma coisa a você, Sara. Eu não sei como vai acontecer, mas o que vai acontecer, vai. Isso significa que é a graça de Deus que comanda o meu coração. Só que nós percebemos que Abraão não fez isso. E nós percebemos nisso que nós também podemos ser como Abraão. Que mesmo Abraão tendo recebido diretamente de Deus a promessa, e que nós temos recebido diretamente de Deus a sua palavra, nós ainda pensamos como vivendo sobre as regras, sobre a lei. Se você não confia plenamente no que diz a palavra de Deus, rasga ela, joga fora. Mas não fique imitando, não fique enganando as pessoas. As pessoas pensam que você é comprometido com Deus e não é. Eu acho que talvez fosse melhor para você, até mesmo para ser resgatado por Ele. Porque você que pensa, que acha que deve ser pensado do jeito que você pensa, e contraria o que a palavra de Deus diz, e você, por não compreender ou por não aceitar o Deus da Bíblia como Ele é, e você vai viver nessa vida, lembra-se que você pode viver a vida que você quiser. Mas eu queria que você pudesse compreender. Há pessoas ao seu redor que precisam conhecer a Deus da Bíblia. E vão deixar de conhecer a Deus da Bíblia por sua culpa. Sabe quantos filhos hoje seguem os passos dos pais de forma errada? Simplesmente porque os pais tiveram seu raciocínio, seu pensamento em casa e que não glorificavam a Deus. E hoje se arrependem de não terem seus filhos, até mesmo aqui na igreja, seus filhos não estão comprometidos com a igreja. E começam a justificar, começam a falar coisas, começam a dizer que a culpa é da igreja. Eu penso muito nessa responsabilidade que os pais devem ter na formação do caráter do seu filho. Eu sei que é doloroso vermos nossos filhos afastados, mas é mais doloroso ainda quando você justifica o afastamento e colocando a culpa em outras coisas. O texto termina dizendo assim: manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Portanto, irmãos, nós vivemos fundamentado na graça de Deus. Nós não vivemos fundamentado na lei. É a graça que nos conduz. É a graça que diz para mim o que eu devo fazer e o que não devo fazer. E quando ela fala isso, ela não fala para ter resposta. Ela me indica, ela mostra o caminho da glória de Deus. É a graça que diz que nada depende de mim, tudo depende do Senhor. Porque a Bíblia fala que para Deus, segundo a sua vontade, nada é impossível acontecer.
Eu sei que há mães aqui que gostariam de ter filhos e não podem ter. Há mulheres aqui que gostariam de ter filhos e não podem ter filhos. Mulheres que já teve aborto espontâneo. Mas olha, eu sou testemunho desse tempo, com referência à dificuldade de mulheres de não poderem ter filhos. E nesse tempo, provavelmente o censo vai acusar que esse ano foi um ano onde houve mais gestações. Tudo isso por causa do tempo de Deus. Mas pouca gente vai interpretar isso a partir daquilo que Deus quer falar. Além do mais, eu não tenho dúvida de que se o censo for aprofundar e poder Deus permitir que alguém possa fazer uma pergunta ou colocar no questionário como é que foi a gestação, e talvez o censo possa definir quantas pessoas consideradas clinicamente estéreis puderam ter filhos. Porque o carói de Deus, o tempo de Deus, para Deus nada é impossível. Então não busque resolver suas questões trazendo de volta o raciocínio que você tinha antes, porque Deus está demorando. Porque Deus não resolveu o problema ainda. Confia na promessa. Confia no Senhor da promessa. Confia que é Ele que estabelece o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Confia que é Ele o soberano sobre todas as coisas. Não traz para a tua vida aquilo que a graça tirou, jogou fora. Não busca voltar aos rudimentos da fé, como tem acontecido com muitas comunidades, de voltar a pensar como os judeus pensavam, ainda hoje. Busca entender que quando Jesus morreu na cruz, ali Ele definiu, a partir daquele momento, como um homem estaria entrando no trono de Deus, sem precisar de ninguém, a não ser do próprio Jesus, como nosso mediador. Pensa como o que Jesus fez na cruz, quando Ele libertou você e me libertou das garras do pecado. Pensa nisso. Mas Ele não nos disse que nós não teríamos problemas aqui. Mas Ele disse que se a nossa vida estiver alicerçada na rocha, se a nossa vida for fundamentada na graça de Deus, não vai derrubar, não vai destruir a nossa vida. Possa vir a tempestade que vier, possa vir a enfermidade que vier, possa vir a coisa mais impossível, a graça de Deus lhe sustenta. Mas somente os que são livres, os que entregaram a vida a Jesus, de todo o coração, é que conseguem entender o que eu estou falando, e conseguem glorificar o Senhor. Eu queria dar uma palavra especial aos jovens, que estão vivendo essa geração, e a juventude está se perdendo, porque não consegue entender, ou não consegue confiar absurdamente ou absolutamente no Senhor. Jovens, sejam firmes na confiança do Senhor. Não escutem qualquer coisa que contrarie a graça do Senhor. Respeitem aquele que fala, mas escute apenas o Senhor. Procure viver conforme o Senhor quer que você viva, em qualquer circunstância. Sua profissão, seu casamento, seus filhos. Faça tudo o que Deus quer que você faça do jeito que Ele quer. Sejam livres para falar com Deus. Sejam livres para saber que Deus é o Senhor da vida de vocês. Que Ele abençoe cada um de vocês. Amém.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.